Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Antes de dar início à nossa exposição e tratar do tema específico, só fazer um lembrete, porque durante essa semana que passou, nós estivemos comemorando no dia 18 o dia do Espiritismo, e todo aquele que é simpatizante, que abraçou essa doutrina como um método de vida e que hoje está sendo um pretenso trabalhador e estudante da doutrina, tem que se sentir honrado em agora ter um dia para comemorar o Dia do Espírita, né? E nessa mesma data, parabenizar também o Livro dos Espíritos, porque também está comemorando 168 anos, trazendo para nós toda essa base fundamental para quem quer compreender e levar para a sua vida a doutrina espírita. Então, parabéns para todos nós espíritas, né, pelo Dia do Espiritismo. Hoje temos que lembrar também, no dia de ontem, onde nós estávamos comemorando a Páscoa, e o tema de hoje está relacionado a essa comemoração. Mas nós vamos abordar de uma forma para que possamos entender a visão da Páscoa pela doutrina espírita. Porque muitos de nós, às vezes, temos uma visão que foi nos fornecida lá atrás, pelo coelhinho, né, pelos doces, ovos de Páscoa, e a essência fundamental muitas vezes ficou esquecida. Então nós vamos tratar hoje da visão espírita da Páscoa, que está embutido lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo: meu reino não é deste mundo. Mas e por que esse capítulo em especial? Quando nós formos estudar a história do Mestre Jesus, nós sabemos que o esperado Messias estava sendo aguardado há muito tempo. E naquela época que Jesus encarnou no nosso meio, que apontou a estrela de Belém, começou a levantar muitos temores, porque o que a sociedade esperava era um rei entre os judeus. E nós sabíamos que naquela época já existia autoridades que se intitulavam reis. Então, natural seria que o rei que estava no momento empossado estava também temendo de perder o seu posto por um suposto rei que surgia naquela época. Seria o rei dos judeus. Então nós vamos ver no início desse capítulo Jesus sendo apresentado a Pilatos e sendo questionado. Então Pilatos diz o seguinte para ele, lá no item 1 do capítulo 2. Tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? Jesus respondeu: tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Está lá em São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Por que eu trouxe para a nossa
exposição, esse trecho? Porque é justamente esta questão do reinado de Jesus, que lá na frente nós vamos caminhar para entender isso e ver isso. Houve uma tentativa de incriminá-lo, alegando que ele tentaria tomar o reinado de quem estava empossado, despertando essa cobiça das autoridades, e isso terminou na sua crucificação. Crucificação essa que a maioria dos cristãos comemoram com a chamada Semana Santa, né? Onde chamam de a paixão de Cristo, né? E que a doutrina tem uma percepção um pouco diferente desta semana. Então, quando nós vamos tratar desta semana, a semana da Páscoa, nós já temos que separá-la em dois aspectos. A Páscoa judaica, que era a Páscoa natural que surgiu para comemorar a libertação do povo judeu da escravidão. E após Jesus, após a sua ressurreição, após Jesus ressuscitado, a Páscoa dos cristãos, que vem a comemorar justamente essa ressurreição. Então, o que é na tradição judaica a Páscoa? Que chamado de Pessah, que significa libertação. E na época se falava Pessah porque é a passagem, né, da escravidão para a libertação. O povo tinha esse entendimento e passou a se referir como Páscoa na época de Jesus. E quando nós vamos falar dessas festas que o povo antigo comemora, nós vamos ver que eles trazem alguns elementos para essas festas, e toda e qualquer festa que as pessoas frequentem nos dias de hoje, nós vamos ver que alguns elementos que lembrem essa festa também estão presentes. Não se fez diferente na passagem da Páscoa judaica, que era um povo sofrido, e eles teriam que ter alguns símbolos que os lembrassem daquele período de escravidão, né? E ao mesmo tempo fizessem com que eles comemorassem essa libertação, trazendo esses símbolos da escravidão. Então, lá na festa judaica, nós vamos ver na mesa da festa ervas amargas, que representam a amargura vivida pelo povo judeu. Nós vamos ver doces, que é a mistura das iguarias e que lembra a cor dos tijolos que esse povo escravo faziam enquanto estavam escravizados, né, para as construções lá no Egito. Nós vamos ver o salsão, que lembra o isopo utilizado para passar o sangue do cordeiro nas portas. Todos nós lembramos das pragas do Egito, né? Antes desse povo ser liberto, o Egito passou por 10 pragas. A 10ª praga, que é a praga que se refere o isopo, se fez porque o anjo recomendou, né, que todo o judeu passasse na sua porta o sangue de um cordeiro imolado antes dessa noite chegar, né, para que a casa dele fosse pulada ou passada. Aí vem o Pessah, né, lá de trás. Então essa casa ela era assaltada, ela era pulada pelo anjo da morte, ao qual, pela praga do Egito, vinha buscar os recém-nascidos e que eram filhos de cidadãos do Egito. Isso era uma resposta, né, para o sofrimento que o povo estava passando.
Então nós vamos ver esse símbolo também na mesa. Nós vamos ver a alface romana, nós vamos ver o ovo cozido, que representa a opressão vivida pelo povo judeu, e como isso os fortaleceu. Só nessa visão aqui a gente já vê que ali já começava a fazer parte o ovo, que hoje a gente vê como o ovo da Páscoa, né? Foi levado para um outro sentido e que é trazido para a festa. Então, para o cristão que passou, a partir da ressurreição do Cristo, a comemorar uma Páscoa diferente, essa festa teria que fazer outro sentido. Teria que ter outro significado. Porque naquele tempo, haviam 3 grandes festas que o povo comemorava. A primeira festa seria a festa dos tabernáculos. Em seguida, a gente vê a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes. Por que estou falando isso? A festa da Páscoa era onde esses símbolos eram expostos na mesa para comemoração, era a primeira festa que era feita no ano. Né? Então, olha só, ela comemora a libertação do povo judeu da escravidão e é a festa que dura 7 dias e começa no amanhecer do 15º dia do mês de Nissan. O mês de Nissan, para os judeus, ele fica entre o mês de março e o mês de abril, no nosso calendário. Então a Páscoa está entre o mês de março e o mês de abril, sempre. Mas nós vamos guardar essa data aqui. No caso, na crucificação de Jesus, ela aconteceu no ano de 33, né? A festa de Pentecostes, ela é comemorada, então, 50 dias após a Páscoa. E olha só, ela comemora a revelação da Torá no Monte Sinai. E é celebrado 50 dias após a Páscoa, daí o nome de Pentecostes, que significa 50. Então, durante a festa, os judeus comemoram a entrega da Torá e renovam sua dedicação a ela. E a terceira festa é a festa dos tabernáculos. E aqui nós vamos ver uma curiosidade, porque assim, ela comemora o período em que o povo judeu vagou pelo deserto após a saída do Egito. Então assim, eles foram libertos e passaram um período andando pelos desertos. E durante esse período, eles passaram a viver em barracas, em tendas, né, como nômades, em busca do quê? Da terra prometida. Né? Então eles passaram a vagar pelos desertos, através dessas barracas, eles começaram a constituir o povo nômade que estava atrás da terra prometida. E olha só, é uma festa de 8 dias que começa no 15º dia do mês de Tirei. O mês de Tirei, para o judeu, é o mês de setembro. Aqui começa a nossa curiosidade, porque assim, algumas passagens da Bíblia, muitas vezes não são interpretadas da forma correta, e às vezes fazem nós termos uma percepção diferente do tempo, né? Deslocamento do tempo. O mês de Tirei é o mês de setembro no calendário judaico. Então, durante esse mês de setembro, se comemorava a festa dos tabernáculos. E o que acontecia nessa festa? As pessoas entravam em Jerusalém com aqueles ramos nas mãos, estendiam tapetes nas ruas, em comemoração à festa das barracas. A curiosidade é o seguinte, como ela no mês de setembro, a festa em que Jesus participou não poderia ser depois de abril, ela teria que ser em setembro do ano de 32. Então, o período em que Jesus entra em Jerusalém, no chamado Domingo de Ramos, que é a festa tradicional que comemora a festa das barracas, ela se deu no ano de 32, no mês de setembro. Então,
se nós contarmos setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, são 7 meses até a comemoração da Páscoa do ano de 33. Por que eu estou falando isso para vocês? Saiu um estudo que dizia assim que o povo que estava ali gritando na festa dos tabernáculos, Jesus, Hosana, né, filho de Davi, e saudando ele, estendendo tapetes, né, e comemorando a chegada do rei, isso na quarta-feira. Na quinta-feira estava lá, solte Barrabás, crucifica-o na sexta. E o tempo, o período é muito curto, de 3 dias. Porque o que acontece? Se nós formos estudar o mapa da época de Jesus, nós vamos ver que essas festas, elas eram realizadas uma vez por ano e atraíam multidões. Alguns, a 180 quilômetros de distância, vinham até Jerusalém. Outros a 50, outros a 30, né? Alguns que estavam mais perto, 5 quilômetros, 8 quilômetros, 10 quilômetros. Então, essa população se deslocava a Jerusalém para participar dessas festas. E essa população que estava lá no mês de setembro, provavelmente não era a mesma que estava lá no mês de abril. E se estavam lá, não entenderam aquilo que Jesus veio ensinar, né, durante a entrada dele em Jerusalém. Porque quando se deu a festa da Páscoa, nós tivemos outro deslocamento de pessoas, né? Jesus já tinha entrado montado no burrico, que todo mundo lembra, né? Que para se cumprir a escritura lá de Zacarias. Jesus já estava ensinando dentro do templo, e aquela multidão ali simplesmente não estava aprendendo nada com as palavras de Jesus, com as suas mensagens. Então nós vamos ver que durante essa chamada diáspora judaica, esses judeus realmente se deslocavam. Para eles era um núcleo de fé. Essas festas se deram num momento em que o povo necessitava de esclarecimento, de conhecimento, de exemplos para serem seguidos. E foi justamente na festa da Páscoa que Jesus escolheu, lógico, na festa dos tabernáculos também, mas principalmente na festa da Páscoa, com toda essa multidão vindo para Jerusalém, para ele começar a dar os seus ensinamentos. Então ele teve mais uma semana, praticamente, de segunda até na sexta-feira, dia da crucificação, para ensinar esse povo que tinha se deslocado até Jerusalém. E diz alguns historiadores que era o triplo da população de Jerusalém que se concentrava nesses dias. Então nós vamos ver que, pela distância que Jesus percorria durante o seu apostolado, Jesus já havia ensinado muito. Eu trouxe um dado aqui que até eu me assustei, porque assim, são 3 anos, vamos dizer assim, que ele se dedicou mais profundamente a trazer ensinamentos que despertassem a fúria ali do Sinédrio, né? Em 3 anos, Jesus caminhou cerca de 5.000 quilômetros. Em 3 anos. Uma das distâncias maiores que ele percorreu, em torno de 180 quilômetros. Se nós formos ver, a distância, por exemplo, de Emaús a Jerusalém, são 12 quilômetros. E aqui cabe nós salientar o seguinte, eu estava pesquisando que dizia assim, a 12 quilômetros. De carro, em torno de 15, 20 minutos. Né? Mas nós temos que pensar que naquela época não existia carro. Né? Era a pé mesmo. Eles percorriam tudo isso.
Olha, a distância entre Nazaré e Jerusalém, aproximadamente 148 quilômetros. E quando nós estudamos as passagens da Bíblia, e nós vemos assim, Jesus chegou a Nazaré, a nossa mente diz assim, ele estava ali, agora está aqui, né? Foi rapidinho. Às vezes 148 quilômetros ele fazia de caminhada. Do Mar da Galileia para Nazaré, 31 quilômetros. E a travessia do Mar da Galileia, que dava cerca de 8 quilômetros. Então nós vemos assim que a vida de Jesus e seus discípulos não foi fácil para levar conhecimento a esse povo. Eles sofreram muito. E só que assim, através de Deus, através do pensamento de que esse povo necessitava conhecimento, necessitava exemplo, Jesus não media esforços. Então Jesus, com os seus discípulos, começa a desenhar a semana em que seria a sua última semana com seus discípulos, seus apóstolos, né? E seria a que na semana da Páscoa se chama de Semana Santa. E aqui eu resolvi trazer assim dia a dia algumas passagens que Jesus realizou, porque nós vamos ver que ele praticamente assim não ficou inoperante. Do chamado Domingo de Ramos, que agora nós sabemos, esse Domingo de Ramos foi no ano 32, não foi no ano de 33, setembro de 32. Ele marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e sua recepção como rei. Seus sinais, no entanto, demonstram que ele veio humilde e em paz. A recepção calorosa a Jesus chamou a atenção das autoridades romanas e religiosas do judaísmo, que passaram a conspirá-lo contra ele. E por que ele fez essa passagem? Por conta daquela passagem de Zacarias que eu citei antes, que diz assim: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti manso e montado sobre um jumento, num burrico, filho de jumento. E Jesus fez isso para que se cumprisse as Escrituras, porque isso estava lá na Torá, né? Estava lá nas Escrituras, e que o povo da época eles seguiam rigorosamente. Então, na segunda-feira, ficou marcado por duas ações de Jesus. Segunda-feira, Jesus expulsa os vendilhões do templo e realiza a ação de cura nas pessoas. Nós lembramos da passagem em que ele vai ao templo cedo para ensinar, né? E chega lá e encontra um comércio a céu aberto. Era a semana em que as pessoas mais compravam animais, principalmente cordeiros, né? Por quê? Porque eles tinham que sacrificar um animal na semana, no dia da Páscoa, né? Seria na quinta-feira. Então eles tinham de segunda até quinta-feira para ficar com esse animal. Muitos davam um nome para ele, se apegavam a ele, né? Principalmente as crianças, né? Conviviam com esse animal dentro da casa. Eles criavam um amor por esse bichinho durante 2, 3 dias, né? E lá na frente, na quinta-feira, eles teriam que sacrificar esse animal para comer ele durante a festa da Páscoa. Porque por isso que isso tinha que representar para eles um sofrimento, sabe? Um sacrifício. Como se eu estava tão apegado a um animalzinho e você é obrigado agora a sacrificar ele, sangrar ele. Isso traz para mim uma dor, um sofrimento. E para eles isso era um... Mas assim, nem todos tinham dinheiro para comprar um cordeiro, né? Então nós vamos ver lá no templo, vendendo pombo, né? Vendendo cordeiro, vendendo galinhas, tinha de tudo. E Jesus chegou na segunda-feira e se revoltou com aquilo, né? Então a gente vê a passagem que ele chega virando mesa. Então tem uma passagem lá em Mateus que diz o seguinte: está escrito, a minha casa será chamada casa de orações, mas vós
a tendes convertido em covil de ladrões. Então ele se revolta com isso. E ao mesmo tempo, pela quantidade de pessoas que tinham ali, né, começou aquela confusão, aquele corre-corre, chamou a atenção do Sinédrio, dos sacerdotes, né, que começaram a perseguir Jesus ali dentro. Por quê? Porque ele queria aproveitar para fazer as suas pregações, fazer as suas demonstrações de cura, né? E eles estavam em cima deles para quê? Esperando que ele cometesse algum deslize para prendê-lo, né? Mas Jesus segue na segunda-feira, após esse episódio, curando e ensinando dentro ali do templo, né? Na terça-feira, Jesus voltou ao templo e ali ele estava ensinando e pregando e contando as suas histórias, que chamavam de parábolas, né? E alguns religiosos tentaram fazer uma emboscada contra ele. Mas aí, como seus discípulos estavam junto com ele, né, conseguiram fazer com que Jesus escapasse dali, também não era a hora dele, né? E eles acabam saindo do templo e eles se direcionam ao Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras ele acaba conversando com seus próprios discípulos, né? Ele até tem uma passagem que ele fala sobre o fim dos tempos, ele conta algumas histórias lá, bem interessante. Daí nós chegamos na quarta-feira. Na quarta-feira é interessante porque assim, nós não vemos nenhum relato de que Jesus tenha feito algo na quarta-feira. Alguns historiadores estão dizendo assim, que ele tinha total percepção, né, o que ia acontecer com ele. Então ele tirou um dia para descansar com sua mãe e ficar com seus amigos, né? Na quarta-feira. Nós não vamos ver Jesus fazendo algo assim em público, né? Na quarta-feira. Mas na quarta-feira nós vamos ver as articulações de Judas. Então Judas vai procurar o Sinédrio, algum sacerdote que outro lá, para negociar, né? Através das 30 moedas que a gente conhece, a traição a Jesus. Isso aconteceu na quarta-feira. Então esse dia foi o dia em que Judas arquitetou, junto ao Sinédrio, o que ele iria fazer na quinta, que era trair Jesus. Então na quinta-feira, Jesus reuniu-se com seus discípulos, tendo com eles a última ceia. A última ceia foi na quinta-feira. Então Jesus, nesse dia, lavou os pés dos seus discípulos, e Jesus celebrou o Pessah, a Páscoa, né? Ali eles comeram a Páscoa, que foi lá no Getsemane. E eu fui pesquisar o que era, me deu curiosidade também. Getsemane, uns falam Getsemane, ele é uma prensa de azeite. Como ficava no Jardim das Oliveiras, tinha um lugar que chamava Getsemane. Eles prensavam o azeite ali, e tinha um jardim muito bonito onde que Jesus se reuniu depois, e foi nesse jardim que Judas, através de um beijo, acabou, no meio daquela escuridão, entregando o alvo que estava ali exposto, que era Jesus, para os romanos. Então, com um beijo, os romanos ficaram sabendo quem era o alvo e acabaram capturando Jesus. Aí nós chegamos na sexta-feira, onde Jesus foi julgado, condenado, torturado e crucificado. Aqui a sua crucificação é conhecida pelos cristãos como a paixão de Cristo, que eu falei lá no início, né? A paixão de Cristo. Um ato que redimiu a humanidade de seus pecados. E aqui eu coloquei duas aspas, tá? Porque isso aqui há muita controvérsia ainda. Aqui há muita discussão a ser feita. E tem muita dessa história aí que Jesus simplesmente sofreu tudo o que sofreu para pagar pecado da humanidade inteira e agora está todo mundo livre para fazer o que quiser e o que bem quiser, no momento que quiser, e está tudo certo.
né? Então esse ato aí que redimiu a humanidade dos seus pecados, vocês entendam aqui que não foi bem assim, não, tá? E Jesus desencarnou nesse dia, na sexta-feira. Mateus 27:46, ele diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E aqui há um outro erro de quem ouve ou lê essa frase lá na Bíblia, ou nos textos evangélicos aí. Eles dizem assim que Jesus teve um momento ali que fraquejou, né? Meu Deus, por que me abandonaste? E neste momento aqui, nos conta Mateus que Jesus estava orando, Salmo 22. E em seguida nós vamos ver ele falando o seguinte: está consumado. Então ele acabou lá no alto da cruz, primeiro, dizendo: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Depois, rezando o Salmo 22, e depois terminando e entregando o seu corpo na cruz, dizendo: está consumado. E nós vamos ver aquela passagem, aquela triste passagem, né? Que de todos aqueles que viram as curas, os milagres, que viram os ensinamentos de Jesus, todos aqueles que estavam durante a festa, lá na festa dos tabernáculos, né? Gritando: Hosana, filho de Davi. Que é outra coisa também que nós temos que compreender. Hosana significa salva-me. E olha a interpretação do povo. Eles tinham que Jesus ia entrar, né? Ele era rei, com os seus soldados iam salvar o povo. E uma vez não sendo isso, eles se decepcionaram. Por quê? Porque não entenderam a mensagem de Jesus. E o abandonaram. Ficando as duas Marias, né? E Pedro, João, né? Ao pé da cruz. Veremos só. E mesmo assim, nós vamos ver várias passagens do que aconteceu no pé da cruz, várias coisas assim que nós devemos olhar e estudar, sabe? Que Jesus mesmo pregado na cruz fez milagres, né? Outro dia eu contei a história do soldado romano que perfurou ele com a lança, dizendo que para ver se ele estava realmente morto, né? E que a hora que ele perfurou, caiu aquela mistura de sangue com água no olho desse soldado, e ele tinha um problema de visão, acabou recuperando a visão. E neste momento ele diz: ele é realmente o Filho de Deus. Ele é realmente o Filho de Deus. Ele tinha problema na visão e um milagre através do líquido que saiu de Jesus e caiu nos seus olhos, ele recupera a visão. Mais tarde nós vamos ver esse soldado vindo lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vindo como Dom Pedro II para pagar essa dívida lá na frente, né? Então é muita história. No sábado, olha só, o corpo de Jesus foi levado para o túmulo. Túmulo esse que, você vê só, Jesus ele já estava influenciando, já tinha influenciado com os seus ensinamentos, várias autoridades ali do Sinédrio, né? Então nós vamos ver Nicodemos, que já se tornaram seguidor de Jesus às escondidas, e José de Arimateia, né, que também se declara seguidor de Jesus às escondidas, porque eles faziam parte do Sinédrio, não podiam se declarar, né? Mas foi as duas personalidades que nós vamos ver. José cedendo o seu jazigo, o seu túmulo lá, né, para que colocassem o corpo de Jesus, e Nicodemos interferindo politicamente, vamos dizer assim, junto à autoridade romana,
para que fosse resgatado esse corpo de Jesus na cruz. Porque o destino de quem morresse ali na cruz simplesmente era uma vala comum, né, onde que eles jogavam os corpos que ali restavam para apodrecer mesmo. E Nicodemos conseguiu, através de meios políticos ali com Roma, o resgate do corpo de Jesus. Então depois ele é sepultado, né, no túmulo em que José de Arimateia tinha. O túmulo não tinha sido usado ainda, né? Eles acabam usando esse túmulo. Então o sábado ele é marcado pelos seguidores de Jesus por oração e vigília. Porque naquela época o sábado também eles chamavam de Shabat, né? Não se poderia fazer nada. Então eles ficaram o dia inteiro num lugar orando e vendo o que iria acontecer dali para frente. No domingo, chamado domingo de Páscoa, que é o dia da ressurreição de Jesus, nós vamos ver que Jesus faz várias aparições. E a primeira dela, ele aparece para Maria Madalena. Então, neste momento, é que a divindade do Cristo é confirmada. Porque ele aparece, e hoje nós temos a compreensão na doutrina espírita, ele se fez visível através do seu perispírito, e ele diz a Maria, não me toques ainda, porque ainda não fui ao meu pai, né? Eu entendo que ele fez isso mais para precaução dela, porque se ela fosse abraçar, ela ia abraçar o vazio, né? E ia se assustar, porque era só o perispírito, não tangível ainda, né? Mas ele diz, não me toques, porque ainda não fui ao Pai. E nós vamos ver, após isso, várias aparições de Jesus. Porque lá no Livro dos Espíritos, olha só, na pergunta 170, o que fica sendo o Espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, ou puro Espírito. E aqui eu começo a descortinar a opinião da doutrina espírita acerca do surgimento ou da aparição de Jesus após a sua crucificação, em que muitos chamam de ressurreição, né? Porque há um entendimento assim entre várias pessoas que a ressurreição, e pelo motivo do corpo não ter sido encontrado, né, seria a volta à vida do corpo físico, o corpo de carne. E nós estamos vivendo numa época em que a ciência já prova que isso é impossível. Ah, mas Jesus fez Lázaro ressuscitar e ele saiu caminhando dentro do túmulo. A ciência prova que os casos hoje de letargia, que é a aparência de quase morte, é um fato possível, e que algumas pessoas, e a gente pode procurar aí na internet, a gente vai encontrar vários casos de pessoas que foram enterradas vivas com o sintoma de letargia. A Dona Ivone do Amaral Pereira é um caso que a doutrina espírita cita por ser exemplo espírita, né? Ela, quando nova, foi quase enterrada viva, né? E apresentava o odor cadavérico. Então, assim, era comum, antigamente, as pessoas serem enterradas vivas com sintomas de letargia. E foi o que aconteceu com Lázaro. Algumas passagens em que Jesus ressuscitou algumas pessoas, a filha de Jairo, por exemplo, ele diz, a menina dorme, né? A menina dorme. Quer dizer, ela estava doente e na teoria teria morrido. Não, ela estava passando por um sintoma de letargia. E lógico que Jesus impondo as mãos, Jesus fazia acontecer a coisa, né? E
a menina despertou. Lázaro foi um caso. E quando nós vamos falar da ressurreição de Jesus, a doutrina espírita entende assim. Eu li aqui a pergunta 170. Jesus é um espírito puro. Jesus não necessita mais reencarnar. Né? Jesus veio neste mundo para ensinar e não para aprender nada. Então Jesus, ele ressuscita, quer dizer, ele ressurge, que é o significado da ressurreição, é ressurgir no mundo espiritual como espírito. Aí vocês vão dizer assim, mas todos nós que desencarnamos, nós vamos ressurgir no mundo espiritual. Sim, mas nós somos espíritos errantes. Então nós temos a necessidade da reencarnação após ressurgir. Então quando Jesus diz assim, que ele no terceiro dia iria ressuscitar, ele quis dizer assim que ele cumpriu todas as etapas e chegou até Deus. Ele chamava de Pai, né? Nós ainda somos espíritos imperfeitos, não temos ainda essa capacidade. Então nós ressurgimos no mundo espiritual, mas temos que reencarnar para passar por algumas provas e algumas expiações necessárias. Então a ressurreição de Jesus é a verdadeira ressurreição. Vamos passar por isso, Márcio? Vamos passar por isso, do átomo ao arcanjo. Um dia nós seremos tão perfeitos que não necessitaremos mais encarnar nesse planeta e vamos ter a nossa ascensão espiritual. Nós vamos ter a nossa ressurreição legítima e chegaremos até Deus. Vai demorar? Vai um pouquinho, mas temos que ter paciência. Então a doutrina espírita, com esta passagem da ressurreição de Jesus, ela vem dizer, meus filhos, a morte não existe. A morte não existe. O que se passou na cruz é um exemplo de como devemos encarar os desafios da vida. Jesus diz, eu venci o mundo. Quer dizer, nós também podemos. Ele trouxe o exemplo. E aí que a doutrina espírita afasta um pouco aquela figura de Jesus na cruz, né? Revivendo aquele martírio, aquele sangue, aquele sofrimento. Por quê? Porque agora é a nossa vez. As dores agora têm que ser nossas. Jesus veio e disse, é possível. Vocês estão sofrendo? Estão sofrendo. É possível passar por esse sofrimento. Eu venci o mundo, eu consegui. E esse é o exemplo de Jesus. Então hoje, dentro da doutrina espírita, nós preferimos ver a imagem dele assim sorrindo, a imagem dele ensinando os seus discípulos, né? A imagem dele em que ele passa aquela ternura de quem tem o verdadeiro amor para com quem segue e também para quem não segue ele, né? Mas trazendo para nós o ensinamento de que nada nesse mundo é impossível se nós seguirmos os seus exemplos. Então nós vamos ver Jesus aparecendo com vários discípulos durante esses dias que se seguem após a sua primeira aparição. Nós vamos ver que ele ainda aparece a Paulo, que é a última aparição dele. Nós sabemos da história, na estrada para Damasco, né? Onde ele aparece para Paulo. Ali ele já não era mais perispírito, porque Paulo viu uma luz, né? Paulo viu uma luz, e essa luz era tão forte que acabou cegando Paulo. Mas
com o passar do tempo, ele compreendeu quem era realmente Jesus, né? E nós vamos ver numa frase em que ele traz, lá em Gálatas, que diz assim: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E a vida que agora tenho na carne, vivo a fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aí sim, se entregou por mim, não para pagar os meus pecados. Se entregou por mim para dar exemplo do que ele veio fazer. E esse é o significado que a Páscoa traz. Me traz uma preocupação. Esse dia eu estava subindo a avenida com a minha esposa, a Tatiane, e eu falei para ela, tão bonito aqueles coelhos, né? Enfeitando as cidades, não só nós, como várias cidades. Eu até comentei com ela, a minha preocupação é assim, ó, o que está sendo passado para as nossas crianças hoje? Será que o coelho não está sendo uma distração em que o principal personagem está sendo esquecido? Porque nós temos na nossa cabeça que a criança é um ser inocente, é um serzinho que deve ser amado, e realmente, deve ser amado, mas nós, como espíritas, não podemos deixar de que a verdade venha no nosso julgamento, que a gente sempre faz, né? Que aquele serzinho ali, ele pode ser um espírito milenar. Ele pode ser um espírito que nunca teve contato com Jesus. Já pararam para pensar isso? Ele pode, lá na erraticidade, que é no mundo espiritual, né? A pausa do espírito, ter falado para nós assim: bom, eu vou aceitar vocês como pai e mãe, desde que vocês me ensinem quem é Jesus. Aí nós viemos, aí começamos a apresentar o Coelho da Páscoa, o Papai Noel, que é as festas em que nós, né, geralmente temos que apreciar Jesus, e Jesus fica em segundo, terceiro, quarto plano, se ficar. Então a Páscoa tem que trazer para nós, em primeiro plano, Jesus. Jesus para mim, Jesus para os meus filhos, para todas as pessoas que eu conseguir levar a sua palavra, o seu ensinamento. Porque a partir do momento em que nós vamos ressuscitar no mundo espiritual, nós vamos ter a consciência daquilo que viemos fazer neste mundo. E olha, a coisa é tão rápida que quando eu percebo que eu errei, eu peço, por favor, me deixe reencarnar de novo. Aí vem a sua, porque eu juro que agora eu ensino sobre Jesus. Né? E a gente vai para dentro de uma casa espírita, né? A gente começa a ter um ensinamento, começa a estudar, né? Começa a trabalhar para ter mais contato com Jesus. Então não deixemos que tanto o dia da Páscoa, como qualquer outra festa cristã, apague a figura de Jesus. Porque é esta figura, é essa imagem de Jesus rindo, sorrindo para nós e nos dando esperança do nosso dia a dia, que é a verdadeira Páscoa. Que os doces possam vir para adoçar as nossas vidas, né? Ninguém está dizendo que não precisa, mas que a verdadeira Páscoa possa habitar o coração de cada um de nós. E que o sentido em que foi exposto hoje aqui possa aguçar a nossa curiosidade, assim, de rever o início da Páscoa judaica, porque ela também nos ensina muito, né? Nos ensina muito, porque aquele povo sofreu lá atrás para aprendizagem. Muitos de nós bem poderíamos estar lá, né? Não vamos esquecer disso também. Então o sofrimento também, ele lapida. O sofrimento também ensina. E aquele sofrimento daquele povo lá, ele se estendeu por muitos e muitos anos. E ainda a gente vê naquela região muito sofrimento acometendo todo aquele povo, né? Então não sejamos nós, por exemplo, daqui a pouco, sendo obrigados
a reencarnar num lugar desse para ser submetido ao sofrimento em que nós não demos muita bola, né? Nós não demos muita atenção. Ah, mas o que nós podemos fazer, Márcio? Prece. É que a doutrina sempre nos orienta, né? Vamos rezar. Eu disse, Jesus estava pregado na cruz e uma das suas últimas palavras foi a primeira estrofe do Salmo 22. A primeira estrofe do Salmo 22, estava rezando. Né? Então ele terminou com está tudo consumado. E hoje nós temos, graças a Deus, o exemplo do Cristo vivo para servir de exemplo para todos nós. Né? Então que a Páscoa possa trazer essa esperança do Cristo em nossas vidas, que possamos ser agraciados sempre com a sua presença, em espírito, no nosso meio, e que nós possamos nos sentir abraçados, e que quando alguém falar Feliz Páscoa para nós, a primeira imagem que vem na nossa cabeça seja o Cristo. Que assim seja.